Por favor, se eu puder orar por nós, a gente vai começar nossa aula. Senhor, meu Deus, meu Pai, que estamos diante da Tua presença, Pai Deus, mais uma vez, para poder participarmos de mais uma aula, meu Pai Deus, onde iremos aprender um pouquinho mais, Pai Deus, da Tua palavra. Pai, continua capacitando, Pai Deus, nosso professor, meu Pai Deus, e cada um dos alunos também, Pai Deus, ampliando nossa visão, Pai Deus, nossa mente também, para o aprendizado da Tua palavra, Pai Deus. Tenho certeza que o Senhor também, Pai, já está presente nessa aula e vai continuar presente, Pai. Tenho certeza que o Senhor vai continuar ampliando a nossa visão e também os nossos pensamentos, Pai Deus. Muito obrigado. Desde já, eu já te agradeço por essa aula abençoada e pela oportunidade de poder, mais uma vez, aprender um pouquinho mais da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Fabiano. Bom. Gente, boa noite. Graça e paz para todos, né? Nós vamos, então, iniciar mais uma aula da questão da administração, né? Tá? Espero poder passar para vocês um pouquinho mais e vocês puderem aí me acompanhando aí. Nós paramos, então, na apostila de vocês, né? Deixa eu só virar aqui. Na página 8 de vocês, na apostila. Ok? Nós vamos começar agora um pouquinho sobre as funções privativas, né? Atribuições. E depois isto. Nós vamos ver funções, né? Eu vou tentar aplicar mais um pouquinho de material extra para vocês aqui nesse vídeo, para quando vocês rever a aula, vocês terem coisas extras além da apostila de vocês, ok? Olhando aí na apostila, na página número 8, lá embaixo tem o número 2, que são as funções privativas, onde nós paramos, né? Aí nós temos aí a questão do administrar os sacramentos cerimoniais, invocar a bênção apostólica sobre o povo de Deus, né? Que no caso são funções do pastor, né? Funções privativas, tá? A celebração de um casamento religioso com efeito civil. E a quarta coisa, orientar e supervisionar a liturgia na igreja de que é o pastor, né? Eu não sei como que funciona, né? Em outras igrejas, mas onde eu sou pastor, né? Eu tenho um tipo de liturgia, né? Quinta-feira nós temos a liturgia, domingo temos a liturgia, qualquer dirigente que vai dirigir o culto, independente de quem seja, a liturgia é a mesma, né? Ele pode escolher pessoas para dar oportunidades, né? Mas sempre no mesmo padrão, para que quando as pessoas vêm, né, não tenha surpresas, né? Porque existem surpresas boas e existem surpresas desagradáveis, tá? Existem surpresas que vai surpreender até mesmo o pastor, né? Essa surpresa, ela é feita através da pessoa do Espírito Santo, quando toma o culto, então ele toma as rédeas, né? Quando se tem um culto, né, numa igreja, a expectativa, tá? Para vocês que ministram ou desejam ministrar, sempre coloque isso na sua cabeça, tá? Todo culto precisa de uma liturgia. E essa liturgia, ela não vem de membros, ela vem do pastor. O pastor é quem vai dizer, né, os passos do culto até chegar à mensagem, o tempo da mensagem, e com certeza, seja lá quem for o pregador, acabou de pregar, volta-se para o pastor, porque é o pastor que ministra a bênção. Então, quando eu pego obreiros, presbíteros, evangelistas, pastores, né, que vêm trabalhar comigo, né, muitos levam choque. Por que o choque? Porque por mais que nós temos um culto pentecostal, né, onde as pessoas adoram, falam em línguas, aquela coisa toda, que vocês sabem muito bem o que é, e também temos um momento da palavra onde a igreja parece que fica em silêncio, né, e escuta a palavra. Mas todo culto tem a liturgia, né, de quem vai fazer a primeira oração, quem vai fazer a leitura inicial, quem vai cantar o primeiro hino, quem vai dar
a palavra de saudação para a igreja, aquela palavra de 5 minutos, e depois nós voltamos com louvor, nós voltamos com a oração para as crianças e voltamos com a mensagem, oferta, fechamento, ponto. Ou seja, esse sistema se chama-se, vamos dizer assim, uma liturgia de um culto, né? Que seja na quinta-feira ou seja no domingo. E qualquer pessoa que vai dirigir o culto, ele tem essa facilidade, por quê? Porque quando ele chega para dirigir o culto, o pastor já passa para ele a liturgia. Assim, assim, assim. Então, ele escolhe as pessoas, né? Que Deus o direcionar para dar oportunidade naquele dia e coloca naquele tempo que ele tem, ele vai trabalhar dentro daquele tempo. Se ele tem, vamos dizer que o culto aí dura 2 horas, um culto, né? Normal de 1h30, 2 horas. Então, esses primeiros 20, 25 minutos, né? Nós pegamos, então, oração, leitura da palavra, né? Um cântico, depois nós voltamos com a palavra inicial, com alguém escolhido, né? Do meio da igreja, seja lá um obreiro, ou seja um membro que esteja capacitado. Sempre bom, nessa questão de liturgia, você procurar as pessoas que estão mais... não que eu diga que você não deva dar oportunidade para aquele que não tem, talvez, a capacidade. Mas se você tem alguém que é capaz, que sabe abrir a Bíblia e sabe falar, por que não utilizá-lo, né? Então, nós temos tempos determinados, né? Dentro de um culto, para que chegue o louvor e chegue a mensagem, né? Aí, geralmente, uma mensagem leva de 40 minutos a 55 minutos, né? A mensagem bem mais sucedida é a mensagem que chega no máximo 45 minutos, por causa da captação da mente humana, né? O que passa disso, então, vamos dizer que seria melhor usar como a questão da ministração, né? Não é que você não pode passar dos 45 minutos, você pode passar, número 1, tem que ter conteúdo. Número 2, você tem que prender a atenção, né? Número 3, você tem que ter graça, né? Número 4, conhecimento, né? E aí, tudo é de acordo com a igreja que você está ministrando. Se o seu pastor te deu mais tempo, né? Se ele te dá tempo, você vai. Por exemplo, né? Eu citei, fui pregar numa igreja, o pastor me deu, cheguei lá para pregar, geralmente se prega numa igreja tradicional, né? Quando você vai pregar numa igreja batista tradicional, eles te dão ali 30 a 35 minutos. Quando eu cheguei, levei uma surpresa. Por quê? Porque você programa para falar 35 minutos e chega lá, o camarada te dá 1 hora para você pregar. Então, tudo depende, né, daquilo que você tem, tá, em mãos para poder utilizar. Então, essa questão, tá, de administração do culto, isso parte de cada pastor tem um costume, cada igreja tem um costume, cada igreja tem uma liturgia, ok? Eu estou dizendo da minha como acontece. Então, a gente trabalha na questão de 2 horas, né, muito bem dividido, porque vem um louvor, mensagem, geralmente o maior tempo é do pregador, que ele tem 50 minutos, no máximo 1 hora, e olha lá, né, quando depende também do mover do Espírito Santo. Então, essa questão das funções privativas, né, é uma função pastoral, tá, que faz a questão da administração dos sacramentos, tá, ou cerimônias, ou a bênção apostólica sobre o povo de Deus, ou celebrar casamento. Isso é direito pastoral. Número 3, na apostila de vocês, nós encontramos aqui, né, orar com o rebanho por ele, né, apresentá-lo na doutrina cristã, exercer suas funções com zelo, orientar e superintender as atividades da igreja, a fim de tornar eficiente a vida espiritual do povo de Deus, e também são funções pastorais, né? Mas é claro, se o pastor, né, determina um certo presbítero, um certo outro, ou copastor, um obreiro, para que faça o ensino, para que ministre a palavra, né, é uma ordem dele, e ele, então, por sua vez, vai exercer e com graça, né? É o que nós esperamos. Do outro lado, na página 9, nós temos a questão de prestar assistência pastoral, né? Que é uma das questões que mais pega, né? É a questão de estar no escritório, né? Do atendimento, tá? O atendimento é algo que se precisa, porque, querendo ou não, pessoas precisam falar, precisam desabafar, né? Porque, na verdade,
vamos dizer assim, as pessoas passam a semana toda carregando o seu problema, e quando chega perto de um pastor ou de uma missionária, seja lá o que for, né, o que tiver na sua igreja, ele joga tudo em cima, né? Então, para isso, para que você se saia bem nesta questão desta área, né? Eu não sei se vocês tiveram, mas provavelmente, se não tiveram, vão ter, que é a questão que se chama do aconselhamento cristão, ok? Aconselhamento cristão. É uma matéria que vocês vão, principalmente para o pastor que está aqui, o pastor Fabiano, né? É uma matéria que vai precisar muito, porque ela te ajuda na sua área de escritório de atendimento pastoral, né? Quando as pessoas vêm, né? Para poder conversar. Então, essa matéria de aconselhamento cristão, ela vai ampliar a visão pastoral, a visão ministerial, ela vai abrir essa questão para que você possa trabalhar de forma melhor, né, dependendo da pessoa que vem, que o senhor vai atender, né? Seja lá qual é a função do obreiro que está atendendo neste dia. A outra questão é instruir os neófitos, dedicar atenção à infância, à adolescência, à mocidade, bem como os necessitados, aflitos, né, enfermos e desviados, né, que são aonde devem se ter uma atenção, né? Primeiro, a infância, vamos dizer, crianças, né, e adolescentes, são áreas que temos que estar de olho, né? E a que dá mais trabalho é dos jovens mocidade, né? Que é uma área onde, vamos dizer assim, do adolescente para a mocidade, eles estão no desenvolvimento, né? Do seu corpo, na questão da a puberdade, né? Está tudo na flor da pele. Então, isso cabe-se, né? O pastor, ele trazer um ensinamento, né? Ele trazer uma palavra de orientação, né? Tanto para criança, tanto para adolescente, tanto para a mocidade, e bem como aos necessitados, né? Porque a igreja, se você, ela é formada, né, por pessoas que também têm necessidades, ok? Necessidades. Na verdade, se você observar o ministério de Cristo, né, ele foi marcado por pessoas, a maioria da parte das pessoas eram que tinham necessidades, tá? A maioria das pessoas que iam atrás, né, muitas vezes não estava atrás, provavelmente só de um milagre, ou o pão que queria comer, né? Então, muitas pessoas acompanhavam Jesus, e a maioria dos que acompanhavam Jesus, a maioria eram pobres ou necessitados, né? A segunda palavra que vem aí embaixo é a questão dos aflitos e enfermos, né? Que é também uma questão pastoral, né? A qual, ou do presbítero, né? Porque a Bíblia diz o seguinte, né? Se encontra alguém enfermo, por favor, chame o presbítero para que unja, né? Para que ore e unja, para que haja cura, haja transformação na vida desta pessoa. E aí, a quarta palavra que aparece aí embaixo é a palavra desviados, né? São pessoas que se afastaram, são pessoas que perderam a fé, são pessoas que desanimaram, são pessoas que, por algum motivo ou outro, eles perderam o entusiasmo, né, de estar na casa de Deus. E aí, o nosso trabalho, né? O nosso trabalho é, né, trabalhar tentando a recuperação, se possível, da pessoa, tá? Depois vem aí na letra G, exercer juntamente com os presbíteros o poder coletivo de governo, né? Ninguém governa sozinho, tá? Ninguém governa sozinho. Então, os presbíteros estão aí nessa questão para ajudar, né, a pensar, porque, querendo ou não, o pastor, por mais bom que ele seja, tá? Pastor cansa, tá? Cansa. O exaustão vem. Então, é sempre necessário, você que trabalha na área ministerial, tá? Sempre buscar orientação para a sua vida, né? E para o ministério.
e para a questão de administração. Toda a igreja, creio eu, né, que ela é formada por uma junta administrativa, ela tem sobre ela uma junta administrativa que ajuda a pensar, ok? Que ajuda a decidir, que toma as decisões. Então, a igreja, tá? Uma igreja, por si só, quando se observa, né, ela tem um governo, e esse governo é formado pelo pastor e pelos presbíteros, né? Desculpe-me. E pelos presbíteros, e com certeza uma liderança que foi a proposta, né, diante da igreja, né? Por exemplo, no meu trabalho aqui na igreja, né, nós temos uma junta administrativa, né? E essa junta administrativa, ela é composta aí por 7 pessoas, né? Entende? A 7ª pessoa sou eu, ok? Que no caso sou o pastor, mas eu tenho a secretária, eu tenho o tesoureiro, eu tenho o líder do diaconato, eu tenho 2 presbíteros, né? Um pastor e eu, a 7ª pessoa, que no caso não pode ser número par, pela questão de votação, né? Questão da votação para não dar um empate, né? Então sempre tem que ter a questão do desempate, principalmente quando trata da questão da igreja, né? Então, para vocês que trabalham na igreja e desejam formar uma diretoria, né? Para poder ver cada caso, ver cada situação, na questão administrativa, na questão de resolver problemas internos e externos, tá? A junta administrativa, né, a diretoria da igreja, ela ajuda bastante. Por quê? Porque ela vai tirar o peso das costas do pastor, né? No caso, o pastor presidente, ele tira o peso das costas e divide esse peso entre as pessoas para que elas possam ajudar você a pensar. Porque nem sempre, tá? Essa questão do governo, nem sempre o pastor principal tem a melhor ideia, ok? Nem sempre, né, ele tem a melhor visão, né? Porque, às vezes, o copastor ou um presbítero, ele vai estar muito mais no meio do povo do que a gente. Ele está muito mais misturado do que a gente. Ou seja, ele está muito mais a par dos assuntos externos e internos do que a gente, né? Porque eles estão ali para conversar com as pessoas e a gente vem trazer a palavra. E aí, o que acontece? Quando sentamos todo mundo juntos, numa junta administrativa, né? Então, é colocado na mesa todos os problemas externos e internos e discutido a melhor forma de se resolver aquele problema. Como que nós vamos resolver isso, né? Como que vamos fazer isso? Como que nós vamos alcançar esse objetivo? Como que nós vamos comprar isso? Então, a junta administrativa, né, de 5, no máximo 7 pessoas, mais do que isso, acho que já é um pouco de exagero, mas de 5 a 7 pessoas, né, para poder sempre números ímpares, para que não haja empate. E, claro, a última palavra, ela vem do pastor, né, que é o pastor local, o pastor presidente, que está naquele local trabalhando. Então, essa questão do poder do governo, né, coletivo, tá? É porque envolve, tá, uma junta administrativa, é porque envolve os presbíteros, né? Claro, escolha, se você for montar uma junta administrativa, qualquer empresa, né, ela escolheria os melhores. Ela escolheria aqueles que realmente desenvolvem o trabalho. Ela vai escolher aqueles que, praticamente, a olhos humanos, nós vamos entender que ele vai ser excelente naquele trabalho. Devemos entender 2 coisas, né? Claro, você tem que escolher aquele que desenvolve o melhor trabalho. Segundo, você tem que escolher aquele que Deus te orienta. Por quê? Na igreja não é só a visão humana, não é só a ótica humana, né? A igreja tem aquela questão da fé e tem aquela questão espiritual, tá? Que por mais que alguns membros não gostem, mas Deus escolheu aquela pessoa. Por mais que o A ou o B não gosta, mas Deus escolheu aquela pessoa, e devemos lembrar o seguinte: quem vai capacitar a pessoa é o próprio Deus.
Então, um conselho que eu deixo a todos vocês, tá? Eu acho que todo mundo que tem empresa, né? Quando você tem uma empresa, tem que ter a questão administrativa, uma junta administrativa, né? Que é o secretário, o tesoureiro que mexe, o contador, né? Porque toda igreja precisa de um contador, tá? Além de eu ter tudo, né? Vamos dizer assim, uma mesa administrativa de 7 pessoas, eu ainda tenho um contador por fora, aonde ele faz todo o processo de contabilidade, né? Por exemplo, chega o final do ano, eu simplesmente recebo o livro que, se o governo vier falar comigo, eu não tenho que falar nada, eu só apresento o livro e dou o contato do meu contador. Ele já faz tudo, né? Porque nós temos um sistema de contabilidade, né? Dentro da igreja, ou seja, que está conectado a um escritório de um contabilista profissional, que também é um pastor, mas tem o escritório dele. Então, quando se sofre-se uma auditoria, né? Lembrando-se que, por exemplo, quem tem a empresa física, né? As pessoas que têm a empresa, elas têm que prestar o sistema de contabilidade todo ano. Dependendo do que for apresentado e dependendo daquilo que o governo olhar para o sistema de contabilidade, né? Porque eu estou falando sobre a questão de governo da igreja, só para vocês entenderem como é que funciona, né? Quando se mexe com o sistema de contabilidade, um conselho que eu dou a você que tem a sua empresa, a você que é pastor, que administra a sua igreja, tenha sempre um contador. Tenha sempre um contador. É de suma importância. Desde quando eu comecei, há mais de 7 anos atrás, quando eu abri a igreja, primeira coisa que eu fiz, registro. Segunda coisa que eu fiz, agora eu preciso manter esse contador. Eu preciso pagar todo mês esse contador, porque chega no final do mês, o contador faz o balanço geral daquilo que eu gastei, daquilo que eu fiz, para onde foi o dinheiro, para onde foi tudo. Por quê? Porque quando se dá com a questão da igreja, principalmente, quando a empresa é sua, é um sistema. Mas quando a empresa é questão congregacional, então é o seguinte, você está administrando não só dinheiro, mas pessoas. E pessoas, eles gostam de ver resultados. Pessoas, eles gostam de ver números, né? Então, quando se tem um sistema de contabilidade implantado na própria igreja, onde você tem o seu tesoureiro, o segundo tesoureiro, você tem um secretário e por fora dos 3, você tem alguém que exerce a contabilidade todo mês para você. Então, o que acontece? Quando chega no final do ano, né? No final do ano, ele me dá um livro, né? Anual da minha contabilidade, todos os registros de que entrou, de que saiu, quanto cheque gastei, para onde que foi cada dinheiro, para onde foi cada cheque, pagamento do pastor, pagamento dos funcionários, tudo isso contabilizado, registrado, né? Por quê? Porque se eu sofro uma auditoria, né? Se eu sofro uma auditoria, o que é uma auditoria? É quando você manda os documentos para o governo, você vai no seu contador, ele faz a sua contabilidade, e você manda os documentos para o governo. Se o governo detectar que há algum tipo de fraude, por mais que não haja, né, eles mandam alguém fazer a auditoria com você. Eles mandam alguém, né, ir na sua igreja, né, ou na sua empresa. Por exemplo, eu estou com uma pessoa na minha igreja que tem uma empresa e ele vai estar sofrendo uma auditoria agora, né? Porque houve um erro da parte dele e ele está sofrendo uma auditoria, né? Então, pode acontecer por várias formas, né? E aí o que acontece? Quando eles vão fazer uma auditoria, né, o que eles fazem? O governo, ele tem acesso a tudo. Eles fazem um levantamento geral da sua empresa, eles vão detalhar tudo o que você fez, tudo, né, durante aquele tempo, o tempo que eles quiserem voltar para trás e até onde você está. Eles fazem esse levantamento geral. E aí eles te chamam, né, para uma auditoria, aonde você vai ter que responder as perguntas que eles te fizerem e provar que você está certo para que você não seja multado ou autuado naquele momento. E dependendo do que acontece, tá, na auditoria, eles podem até fechar uma companhia, tá? Para você ter uma ideia. Eles podem até fechar e a multa, ela varia, né, de 1.000 a 100 mil, a 150 mil, vai depender, né, depender do que está acontecendo, qual o tipo de fraude que aconteceu. Então, essa
essa questão de poder coletivo e questão de governo, tá? Mais uma vez, eu digo a vocês, a melhor forma de se lidar com isso e inibir os problemas, ou não inibir, vamos dizer assim, minimizar, né? Minimizar os maiores problemas, é tendo um sistema de contabilidade forte, tanto dentro quanto fora. Uma das coisas que o pastor pode ser muito acusado, muitos pastores são acusados de ladrões, de, você desviou o dia da igreja, tá, ok. Falar é fácil, difícil é provar. Por que é difícil provar? Porque você vai ter na sua mão o tesoureiro e você vai ter na outra mão o contador. E ainda, se possível, né, tenha em toda empresa, ela tem alguém que trabalha na área da advocacia. São 3 coisas, né? Primeiro, tesoureiro. Segundo, contador. E o terceiro, o advogado, né? Toda junta administrativa tem que estar a par disso tudo. Por quê? Quando se trata da questão da igreja, né, principalmente no Brasil, vamos dizer no Brasil, tá? Aqui não é tanto, mas aqui já aconteceu, tá? Aconteceu. Por exemplo, quando vocês sabem que hoje as igrejas, os pastores, eles não podem expor publicamente a pessoa, né? Acho que todo mundo está ciente disso. Principalmente no estado onde eu moro, de Boston, Massachusetts, se você expõe uma pessoa, vamos supor lá que o camarada cometeu um tipo de pecado, né? Antigamente, se você reparar, principalmente dentro das Assembleias de Deus, né? A pessoa era chamada em frente à igreja, era excluída em frente à igreja, era exposto ao pecado, aquela coisa toda. Hoje, nem na América e nem no Brasil, porque meu pai passou no Brasil e meu pai, ele é advogado, né? E eu estava conversando com ele sobre isso, né? A gente sempre conversa sobre essa questão. E ele estava me dizendo o seguinte, olha, as questões administrativas mudaram tanto que hoje em dia a igreja já não pode mais colocar tudo em pratos limpos na frente do povo. Não se faz mais isso. Por quê? Porque quando você faz esta questão, você pode ser processado, ok? É lei tanto aqui, tanto no Brasil, tá? Então, quando você expõe alguém, você é processado, e o que acontece? Esse processo, quando o juiz vê, o advogado vê que tem uma igreja envolvida, então o processo ele vai sobre o pastor e sobre a igreja. Sobre toda a junta administrativa sofre as consequências, tá? Nessa questão do governo. Então, preste muita atenção nessa questão, tá? Porque é necessário e é bom, porque, querendo ou não, você se previne, você se respalda, você se guarda, né, de algo futuro que pode acontecer na vida de cada um de vocês que tem empresa ou que ministra numa igreja. A outra questão que aparece na apostila de vocês é as funções precípuas dos administradores, né? Ainda na página 9. Que podemos identificar alguns deveres em nossa responsabilidade como despenseiros de Deus. Tomamos como referência os nossos já assumidos compromissos confessionais para identificar 7 compromissos nos quais o administrador, individualmente, e a igreja, corporativamente, devem estar envolvidos. São deveres do crente de sua igreja que aqui selecionamos numa lista que não pretende ser exaustiva. Para isto, vamos inicialmente oferecer alguns textos bíblicos relacionados ao compromisso em questão, né? Que é a questão eclesiástica, como despenseiro da multiforme graça, você deve, primeiro, promover a pregação do evangelho aos indivíduos e às nações. A revelação do evangelho a pecadores, para nações e indivíduos, em todas as eras, a pregação do evangelho tem sido feita em grande variedade de extensão ou limitação.
a indivíduos e a nações de acordo com o conselho da vontade de Deus. O Evangelho é o único meio externo de revelação de Cristo e da graça salvadora, e como tal, e abundantemente suficiente para isso. No exercício desse poder de que está investido, o Senhor Jesus chama a si aqueles que deste mundo lhe foram dados pelo Pai através do ministério da palavra, e por seu Espírito, a fim de que possam caminhar diante dele em todos os caminhos que ele lhes prescreve na palavra. Aí nós vemos, então, o primeiro texto que aparece para nós, que é o texto de João 10:16. O versículo está escrito aí, praticamente, em outras palavras. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor, né? Uma das características da ovelha, tá? Lembre-se que Mateus fala de ovelhas e bodes, né? Ok? A ovelha, ela ouve e acata, obedece, tá? Ovelha, ela acompanha o seu pastor, ok? O bode não. O bode sobe no monte, chama atenção, ele trabalha num sistema totalmente diferente, né? Porque, na verdade, ele se infiltra no meio das ovelhas, mas quando ele recebe a cajadada, ele salta, ele pula, né? E quando ele pula, ele quer chamar a atenção de algumas ovelhas. E aí, precisamos da questão do pastor, por quê? O pastor, ele precisa ter voz, tá? Voz. Deixa eu ter que falar a palavra pastor aqui. O pastor precisa ter voz. E há um pequeno problema. Por que um pequeno problema? Porque existem pessoas que sempre amam falar junto com o pastor, né? Existem pessoas, já aconteceu comigo, né? Que eles adoram falar juntos. É a mesma coisa, vamos dizer assim, vou colocar no exemplo natural para você entender, né? Vamos supor que você tem a sua empresa. Você é o dono. Se você... Sempre existe aquele funcionário que ama falar junto com o dono. Ou ele sempre ama colocar a ideia dele em vez da ideia do dono. Se deixar, existem funcionários que são tão assim, que se deixar, eles mandam até no dono, né? Assim também é dentro da igreja. Se não tomarmos cuidado, né? O bode fala junto, o bode dá ordem junto, tá? Então, Jesus chama de ovelha. Rebanho é ovelha. Mas, querendo ou não, todo rebanho tem um bode no meio. Mateus 28, 19 e 20. E de portanto, olha a ordem que Jesus nos dá. E de portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esta ordem é de Jesus, tá? Essa ordem também se repete em Marcos, capítulo 16. Ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos, curar os enfermos, expulsar demônios, pisar serpentes e escorpiões, e se comer alguma coisa mortífera, não lhe falar dano algum, né? É a ordem que Jesus dá. A pergunta que se faz, e vai se fazer lá na frente, na questão de administração do tempo, né? Deixa eu só falar um pouquinho sobre isso aqui, porque muitas pessoas não pregam, né? Não evangelizam, eles não fazem a parte que Jesus mandou, o ide de Jesus, na desculpa de dizer, não tenho tempo, não consigo, né? Mas aí é uma cláusula que nós precisamos aprender a trabalhar, que nós vamos tratar dela
nas 2 últimas aulas ou 3 próximas aulas, provavelmente, é a questão do tempo. Nós precisamos administrar o nosso tempo, tá? Tempo. Isso é algo, tá? Tanto você que tem a sua empresa, tanto você que tem a sua família, tanto você que é pastor e trabalha fora e tem que dar conta de visitar, tem que dar conta de evangelizar, tem que dar conta de montar sermão, tem que dar conta de trabalhar durante o dia e aquela coisa toda. Então, uma das questões que nós vamos trabalhar nas 3 ou 2 últimas aulas é a questão do tempo. Como vou administrar o meu tempo, tá? É uma coisa que nós precisamos, porque a ordem de Jesus é ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos, né? Expulsar demônios, expulsar escorpiões, serpentes, e se comer coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e eu estarei convosco até o fim dos séculos, né? Mateus 28. Essa é a promessa de Jesus para aqueles que cumprem o id, tá? Então, as pessoas que dão desculpa de não cumprir o id, você pode cumprir o id no seu trabalho, você pode cumprir o id na sua escola, você pode cumprir o id no seu dia a dia. Tudo depende da forma que você administra o seu tempo e você utiliza o tempo, ok? O terceiro versículo que nos aparece é o versículo de Marcos 16:15. E disse Jesus, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Acabamos de falar sobre isso. Outro que aparece, Atos 1:8. Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria, né? E aí, a primeira ordem, se você reparar, a primeira ordem, já que estamos citando textos bíblicos, né? Vamos primeiro com a Bíblia, para depois a gente entrar na questão da teoria, que eu quero colocar algo para vocês hoje, mais uma vez, sobre o estilo de vida. A promessa, primeiro, ide, pregai, fazei discípulos, né? Batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segunda ordem é esperai em Jerusalém, né? Até que venha do alto. O que vem do alto? O revestimento, tá? Que é poder, ok? Então, entenda uma coisa. A questão não é só ir. A questão é se preparar para ir, né? Muita gente quer ir. Muita gente quer fazer. Muita gente, o pastor Fabiano, que mexe com a igreja, deve saber disso muito bem. Muita gente quer pregar, mas sem se preparar. Ele quer ensinar, mas sem se preparar. Ele quer evangelizar, mas sem se preparar. Ele quer fazer as coisas de Deus sem se preparar. A primeira pergunta que eu te faço, né? Por exemplo, quem é que conseguiria chegar numa multinacional sem nenhum preparo e querer ser o gerente dela? Não tem como. Tem que haver um preparo. E para isso você vai ter que estudar, você vai ter que administrar o seu tempo, adequar o seu tempo para que você possa conseguir o conhecimento para depois você querer fazer. Não se pula degraus lá fora. Lá é passo por passo, né? Quando olhamos, então, primeira coisa, esperar. Mas esperar como? Orando, né? Eles ficaram orando no cenáculo, né? 120 pessoas, porque no caso, creio que todos vocês saibam, que 500 pessoas viram Jesus subir e receber a ordem, vai ficar em Jerusalém até que venha do alto, né? Poder, revestimento, ou seja, ninguém terá sucesso no seu ministério sem receber um revestimento, sem receber poder, sem receber autoridade, sem o trabalhar do Espírito Santo, tá? Porque quem trabalha, quem faz todo esse trabalho, não sou eu, é o Espírito que move em nós, tá? O Espírito que move em mim, o Espírito que move em você, que se chama Espírito Santo de Deus, tá? Então, a primeira ordem é esperai até que venha do alto, ou seja, ia chegar o momento que eles iriam vir, que no caso é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele desce dentro do cenáculo sobre 120 pessoas, tá?
120 pessoas. Sabe por que 120 pessoas? Grave isso com vocês, tá? Vou dizer essa aqui para vocês. O número 120, se você reparar, né? Desde lá de Noé, 120 anos, e por aí vem, né? Tudo isso aqui. Os 4 reis lá de Israel, lá que vai dar praticamente 120 anos juntos, né? Os 3 que Deus praticamente convocou, colocou lá. Depois, quando olhamos aqui em Atos, né? Nós temos o número de 120, tá? Segundo alguns arqueólogos, né? Estudiosos da palavra de Deus, que nos explica que, na verdade, para se formar uma denominação, tá? Para se formar um clã ou uma igreja, tá? Ou para se formar um povo, para que fosse completo e fosse registrado e fosse aceito pela sinagoga e pelos romanos, teria que ter 120 pessoas. Por isso, lá no cenáculo, quando desce, ele desce sobre 120 pessoas, ou seja, não tinha mais como rejeitar, nem juridicamente, tá? E nem espiritualmente, porque o mover do Espírito Santo foi muito forte naquele local, onde nós vemos Pedro se levantar e pregar. E aí tem um porém. Por quê? Eu prego em Jerusalém, aonde eu moro, aonde eu gosto. Eu prego na Judéia, que são os meus vizinhos, compatriotas, mas eu preciso também pregar em Samaria, aonde eu não gosto de ir. Ok? Samaria é o lugar que eu não quero estar. Samaria é o lugar que eu não queria pregar. Samaria é o lugar que, vamos dizer assim, eu tenho que pregar para aqueles que eu queria ver morrer. Praticamente isso, tá? Então, o revestimento do Espírito Santo, tá? Que vem sobre a minha vida e sobre a sua vida, não é simplesmente para nós ficarmos olhando, mas é para nós sairmos, levar a palavra, porque se você reparar, eles ficaram ali quietinhos, e aí o que vem? Perseguição. Para quê? Para que a igreja seja espalhada, para que os apóstolos se espalhassem, para que a palavra se ampliasse, para que o Espírito, então, trabalhasse não só neles, e como vemos no livro de Atos, porque o livro de Atos alguns chamam de Evangelho do Espírito Santo, outros, né, vão dizer, né, que o Evangelho da Graça começa aí praticamente, tá? Onde começa o mover do Espírito Santo na igreja, tá? E aí, se você reparar, eu não acho que eu não, lá na frente nós vamos falar sobre isso. A igreja era constituída pelos apóstolos e foram escolhidos 7 homens para ajudar na administração da igreja, ok? Então, entenda uma coisa, você que tem a sua empresa, você que é pastor, é missionário, nunca tente fazer tudo sozinho. Procure pessoas sábias para que te ajude a administrar e a fazer o trabalho. E aí você vai ver que as coisas vão fluir melhor, ok? No livro de Romanos, o próximo texto que aparece, o livro de Romanos, capítulo 10, 14, 15 e 17. Nós olhamos o texto aqui. Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, ou coisas boas, né? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. O que você tem feito em prol da pregação do evangelho aos indivíduos e nações? Você crê que tem responsabilidades pessoais com isso? E sua igreja, o que tem feito? Como você tem colocado na igreja diante deste dever? Essa é uma questão que pega muita gente, né? Você que é membro de uma igreja, você que lidera uma igreja, tá? Qual é o seu objetivo no evangelismo? Qual é o seu objetivo na pregação? O que o povo, porque, como vimos na aula passada,
A igreja trabalha com a administração não só financeira, mas também de pessoas, né? Qual é o foco dos seus líderes, né? Qual é o objetivo maior da sua liderança? O que tem feito, né? Será que estão pregando? Será que estão alcançando o resultado devido, né? Então, tudo isso é a responsabilidade do pastor checar, é do pastor olhar, é do pastor observar para que as coisas possam correr bem, tá? Para que as coisas possam andar perfeitamente, né? Uma das formas de se fazer isso, né? Número 1, você pode olhar um por um. Número 2, você pode ter reuniões com seus líderes, vamos dizer aí, né, que seja mensal ou seja trimestral, né? Para que você possa colher deles resultados e aquilo que eles estão desenvolvendo, né? E como está o andamento de cada trabalho, né, dentro da própria igreja, tá? Aí na página 10 de vocês, nós temos aí batalhar pela preservação da palavra de Deus e também para que ela seja traduzida e disseminada na língua de cada nação, né? Creio hoje que quase todos os idiomas já têm a Bíblia, né? Se falta pouco, né? Não sei ainda, mas praticamente o mundo inteiro quase já tem a Bíblia, né? Traduzida no seu próprio idioma. Alguns países ainda não é permitido a entrada, né? A não ser clandestinamente, né? Que eles entram com ela, mas o evangelho está alcançando o seu objetivo. Visto que, aí na apostila de vocês, visto que as línguas originais não são conhecidas de todo o povo de Deus, que tem o direito e interesse nas escrituras, e que é ordenado a ler, a examinar as escrituras no temor de Deus. Os testamentos devem ser traduzidos para a língua de cada nação, a fim de que, permanecendo a palavra do povo de Deus, abundantemente todos adorem a Deus de maneira aceitável, e pela paciência e consolação das Escrituras possam ter esperança. O livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15 ao 17, né? Que e desde a infância sabe das Sagradas Escrituras, letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, né? Um conselho que Paulo dá a Timóteo, né? De que todo obreiro, tá? Todo obreiro, toda pessoa que anseia o ministério, tá? Toda pessoa que quer chegar ao pastorado, toda pessoa que quer chegar ao presbitério, ao diaconato, né? Ele precisa ser um conhecedor da palavra. Palavra, tá? Eu não falo isso para me vangloriar, mas vou dizer uma coisa. Aqui onde eu trabalho, né, na igreja onde eu trabalho, nós vamos ter agora a consagração de diáconos, né? Todos eles que vão ser consagrados ao diaconato, eles são professores de escola dominical, tá? Dão aula de escola dominical. Todos eles já estão no ensino médio do seminário, ok? E todos eles estão desenvolvendo o ministério da pregação, pregar, né? Que são características, né, de um obreiro, tá? De um diaconato. Então, Paulo deixou bem claro, tá? Que o obreiro ele tem que saber usar a palavra de forma que não venha se envergonhar, tá? Envergonhar. Eu sei que na época mais antiga, principalmente a do meu pai é pastor há muito mais tempo, né? 35 anos de ministério. Antigamente, os pastores não tinham o privilégio que nós estamos tendo aqui hoje, de assentar, estudar, para depois exercer. Antigamente não tinha isso. Antigamente era feito, vamos dizer assim, a palavra na raça, né? Eles tinham que... o estudo era para quem tinha condições, o estudo era para quem podia, né? Quem podia pagar, porque era caríssimo,
não era tão barato assim nada, né? Hoje, praticamente, está quase de graça, né? Está muito mais tranquilo, né? E nós temos muito mais condições. Então, Paulo dá o conselho a Timóteo, né? Do capítulo 3, versículo 15, tá? De que o homem, ou o obreiro, ou a obreira, ele precisa estar habilitado na palavra, ou a usar a palavra para todo e qualquer tipo de obra. Isaías 8:20, a lei e o testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Né? Depois nós vemos Lucas 16:29, 31. Respondeu Abraão: ele tem Moisés e os profetas, ouça-nos. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouve a Moisés e aos profetas tampouco, se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos, né? Romanos 15:4. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos a esperança. Segundo de Pedro 1, do 19 ao 21, temos assim tanto mais confirmado a palavra profética e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações, né? Estrela da alva, Cristo, tá? Pelo que vocês sabem, né? Este é Cristo. E a estrela da manhã, o nosso inimigo, que está praticamente em Isaías, se não me falha a memória. Sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profeta foi dada por vontade humana ou profecia. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, tá? Aí nós voltamos àquela questão de Atos, capítulo 1, capítulo 2, né? O segredo para ter um ministério bem-sucedido é ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Quer ver uma coisa? Olha a vida de Pedro. Olha Pedro, do dia que Jesus convida, até chegar em Atos 1. Quantos problemas Pedro não causou? Né? Quantas dúvidas Pedro não tinha? Negou Jesus na noite, pelaquela madrugada que ele estava sendo castigado. Ele negou Jesus. Depois que Jesus tem uma conversa com ele, depois daquela noite, né? A conversa é: Pedro, tu me amas? E pergunta por 3 vezes. Da terceira vez, Pedro cai na real e Pedro fala algo bem interessante. Tu sabes. Daquele dia em diante, começa-se o processo da transformação interior dentro de Pedro, tá? Mais forte, vamos dizer assim. E quando chegamos em Atos 1, que encontramos Pedro orando, né? O que deu, vamos dizer, um dos que deu mais trabalho, é o primeiro a se levantar em Atos 1 e dizer assim: irmãos galileus, estes homens não estão bêbados, mas estão cheios do Espírito Santo de Deus. E naquele dia, Pedro conquista 3.000 almas através da pregação que ele trouxe naquela tarde. 3.000 almas. Então, para que você venha ter um ministério bem-sucedido, para que você venha ter uma administração bem-sucedida, até mesmo na sua empresa secular, um dos segredos está ser cheio do Espírito Santo de Deus, tá? Cheio do Espírito Santo de Deus. É isso que nós precisamos, é ser cheios do Espírito Santo de Deus. Lucas 24, 27 e 44. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava
em todas as Escrituras. A seguir, Jesus lhe disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, os profetas e nos salmos, tá? Depois vem Tessalonicenses 2:13, João 16, 13, 14 e João 6, 45, né? Que está escrito nos profetas e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Na página número 11 de vocês, nós temos aí Colossenses 3:16 e Mateus 22, 29. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Em Mateus 22, 29, respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Ou seja, né, erramos. Primeiro, não conhecer. Segundo, não saber qual o poder que Deus tem para agir, né? Lucas, no capítulo 1, a pergunta que se faz é: há alguma coisa impossível para Deus? Há alguma coisa que Deus não possa fazer? Há alguma coisa que Deus não possa resolver? Né? O que você tem feito a fim de que a palavra de Deus seja traduzida e disseminada na língua de cada nação? Você crer que tem responsabilidades pessoais com isso? E sua igreja, o que tem feito? Como você tem colaborado ou colocado a igreja diante desses dever, né? Ou como você enxerga a sua igreja no dever de levar a palavra, de fazer a missão, de fazer o evangelismo, né? De desenvolver esse tipo de trabalho. Hoje em dia, né? A maioria das igrejas estão usando a questão a multimídia, a internet, para poder evangelizar, né? Está sendo uma das formas mais, assim, não é tão simples, dependendo, eles te bloqueiam, mas as igrejas estão usando muito a questão da multimídia para poder fazer o evangelismo, né? Terceira coisa que nós observamos nessa questão: promover a adoração a Deus de modo prescrito nas Sagradas Escrituras, o que inclui o culto público e a celebração de ordenanças, né? O escritor nos coloca aí, né, que Jesus ele manda que as pessoas, assim chamadas, caminhem juntas, formando sociedades locais. Ou seja, ovelhas andam juntas, tá? Ovelhas não andam espalhadas, elas andam juntas. Ovelha, como eu disse alguns minutos atrás, ela vai seguindo os passos do pastor, tá? Ela vai seguindo o líder. E o líder vai seguindo Cristo, né? Porque Cristo é o cabeça, Cristo é o governante geral, tá? Todos os crentes têm a obrigação de congregar-se em igrejas locais, no lugar que lhe seja possível. E quando lhe seja possível, porque uma das coisas que está atingindo a igreja, né? Muita gente, depois da pandemia, está preferindo o culto online, né? O culto online faz tudo online, mas, na verdade, nós precisamos do local. Nós precisamos de união. A igreja é unidade, tá? Unidade. Aí vem a segunda questão, na página 11, a adoração religiosa deve ser dada a Deus, tá? Com orações de graças, leitura das Escrituras, a pregação e ouvir a palavra de Deus, o ensino e a advertência mútua, né? O louvor, ele tem que ser voltado para Cristo, voltado para Deus, e não para o homem. O louvor, ele precisa ser voltado a uma adoração a Deus, e Cristo ser o centro, e não uma adoração ao homem, porque no nosso Brasil, por exemplo, a maioria das músicas cantadas, né, elas são voltadas
para o homem e não para Cristo, ela mostra a necessidade do homem e não a necessidade do evangelho. Ela mostra praticamente aquilo que eu quero e não aquilo que Deus está querendo fazer. Então, isso é um perigo, tá? É um perigo. Então, o trabalho do pastor é observar essa questão da adoração. Será que os louvores que a igreja entoa é um louvor cristocêntrico? Será que o louvor que a igreja entoa é um louvor que evangeliza? Será que o louvor que a igreja entoa é um louvor que liberta? Será que o louvor que a igreja entoa é um louvor transformador? Ou é algo que vai levantar o ego humano? Ou é algo que vai fazer o homem ou a mulher sentir bem? Ou é algo que vai me fazer chorar emocionalmente por fora, mas não me transforma por dentro? Por quê? O louvor, a adoração, né, é aquilo que abre o caminho para a palavra. O louvor é aquilo que vai quebrar a barreira para que o semeador possa entrar. Então, se o louvor ele é de egocentrismo voltado para o homem, em vez de quebrar a barreira, ele vai criar mais barreiras. Em vez de derrubar e desfazer as cadeias, ele vai aumentar as cadeias. E isso dificulta o trabalho do semeador. Então, essa questão da adoração, quer seja você membro, quer seja você pastor, missionário, seja lá qual área que você trabalha, você precisa observar se o louvor da sua igreja, do seu local, ele está voltado totalmente para Deus ou se ele tem algum egocentrismo humano voltado para o homem, aonde o homem é adorado, aonde o ego do homem é levantado. E isso vai dificultar o trabalho do semeador que vem logo após, tá? Outro ponto que aparece é o ponto do batismo, a ceia do Senhor, que são ordenanças, né? Que foram instituídas de maneira explícita e soberana pelo próprio Senhor Jesus Cristo, o único que é legislador, né? O único mediador é Jesus Cristo, tá? Aí o Senhor Jesus determinou que seus ministros orem e abençoem os elementos pão e vinho, né? Separados do seu uso comum para um uso sagrado. Os ministros devem tomar e partir o pão, tomar o cálice e, participando eles mesmos desses elementos, dá-los também ambos aos demais comungantes, ou seja, é praticamente dever pastoral ou do presbitério da igreja, né, apresentar a Deus, fazer esse trabalho do partir do pão, de orar, abençoar. E o segundo grupo, que é o diaconato, eles vêm com a questão de distribuição, tá bom? E aí nós vemos textos bíblicos, né, que é o texto de João 4:23, mas vem a hora e chegou, quando os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores, que é o texto de João 4:23. Só uma questão que quero colocar para vocês aqui, né? Para vocês entenderem melhor o texto, tá? João 4:23. Quando Jesus encontra com a mulher samaritana, quando ele está com a mulher samaritana, e Jesus, ele fala com os discípulos, vamos passar por Samaria, ele encontra com essa mulher, ele tem um diálogo com essa mulher, ele revela sobre a vida dessa mulher, e ele se auto-revela, dizendo para a mulher que ele é o Messias, tá? Que ele é o Senhor, que ele é Deus. E quando ele faz isso aqui, tá? Então a mulher vai dizer para ele, então, tu és de fato, vou buscar o meu povo, no que ela sai para evangelizar. Depois desse diálogo, ela sai como uma evangelista, ganhando almas e trazendo até Jesus. E ela faz a pergunta para Jesus da seguinte forma, tá, se tu és o Messias, aonde é que eu devo adorar? Onde é que eu devo fazer o meu culto? Porque os judeus falam que é no templo, e os samaritanos falam que é no Monte Gerizim, né? E aí Jesus, ele fala algo interessantíssimo, tá? Interessantíssimo. Algo dizendo o seguinte, nem no templo e nem no monte, tá? Nem no templo e nem no monte. O Pai busca verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores, tá? Porque no templo, né,
a sua repetição. Os fariseus, né, estavam atrapalhando tudo aquilo ali. Nos montes, os samaritanos procuravam-se modos, e cada dia inventava modos, né? Ou hoje, nós temos o modismo dentro da igreja, né? E aí Jesus deixa bem claro, nem lá e nem cá. O que importa é que adore em espírito e em verdade, tá? Aí depois o próximo texto que vem, Romanos 1, 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual bendito eternamente. Amém? Depois vem Salmo 95, 1 a 7. 1 Timóteo 4, 13. Até a minha chegada, aplica-te a leitura e a exortação do ensino, né? Ou até encontrarmos com ele, nós devemos aplicar na leitura e no ensino. Depois vem Colossenses 3,16, que nós encontramos: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Efésios 5,19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Atos 2,42, e preservaram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Preservaram-se. Como é que nós nos preservamos, né? Para preservarmos, precisamos daquela questão que eu falei semana passada, o sal, a luz, né? E aí nós precisamos o quê? Da palavra. A palavra nos preserva, tá? A palavra nos mantém. Depois vem Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nos reunidos com o fim do partir do pão, Paulo, que deveria seguir de viagem, no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Depois vem Marcos 16, quem crê que foi batizado será salvo, né? E não será condenado. Permita-me abrir mais um leque com vocês, tá? Sobre esta questão o que está faltando para muita gente, tá? Depois vocês anotam, que talvez eu fale bem um pouquinho mais rápido, o nosso tempo lá vai acabando, né? Essa questão do administrador e a prosperidade. O texto de Eclesiastes 5:19, tá? E aí eu vou citar alguns textos para vocês terem como referência. Deuteronômio 6, 10, 12. 1 Crônicas 22, 13, 29, 12 também. 2 Crônicas 26, 5. Neemias 2, 20. Salmos 1, 3. Salmo 62, 10. Provérbios 28, 20. Eclesiastes 5, 19. E Mateus 16, 23. Marcos 4, 19. 1 Timóteo 6, 9. E Apocalipse 3, 17, né? As pessoas estão errando nos conceitos, né? Nós temos vários conceitos. Deixa eu citar para vocês aqui. O conceito da teologia desvirtuada. A falta de propósito, né? Para um administrador e principalmente para quem administra a sua vida, né? E aí nós temos a quarta coisa, a falta de orientação profissional, tá? Isso acontece nos dias de hoje. Você que é pai, tome cuidado com isso aqui, que eu vou te dizer. Muitas pessoas são obrigadas a escolher uma profissão errada, quer por imposição das famílias e quer pelas solicitações imediatas do seu meio social, né? Porque tem pessoas que escolhem a sua profissão, número 1, baseada naquilo que seu pai faz ou que seu pai e a mãe deseja. Número 2,
baseado no seu meio social. Terceiro, né, que pode acontecer que está no meio social, são as influências de amizades, né, que podem nos influenciar na questão da profissão. Então, uma profissão errada é errada quando? Primeiro, ela está errada quando não corresponde à habilidade, à capacidade ou à vocação da pessoa. Então, antes de você escolher uma profissão, antes de você escolher o que você vai fazer, você tem que administrar você primeiro, como eu disse na aula passada. Você não pode escolher algo que você não tem habilidade. Você não pode escolher algo que você não tenha capacidade. Ou você não pode escolher algo que você não tenha vocação para aquilo. Tá? Então, tanto você como patrão, como ministro do Evangelho, procure saber qual é a vocação daquela pessoa, qual é a habilidade daquela pessoa, para depois você colocá-la diante de um grupo, ok? Segunda coisa, quando é que eu sei que é errado? Não é suficiente para prover subsistência da pessoa ou da família. Terceira coisa, quando é que é errado? Não oferece oportunidade para realização pessoal, em termos de ideia social ou de criatividade pessoal. Quarta coisa, quando é que eu sei que essa profissão eu escolhi ela errado? Não condiz com a consciência cristã da pessoa. Quinta coisa, falta disposição para o trabalho. Tem pessoas que querem, mas não têm disposição. Tem pessoas que querem, mas não têm habilidade. Tem pessoas que querem, mas não têm capacidade. Tem pessoas que querem, mas não é a vocação. Então, se você observa que está faltando isso tudo aí, tá? Então, você precisa mudar essa pessoa de local ou de posição, né? E aí ela dá os resultados, né? Tem pessoas que você põe numa área, né? Vamos supor, tem pessoas que têm o dom para orar. Ele ora o dia inteiro, de joelho, de pé, ele ora o dia inteiro. Agora, tem pessoas que têm o dom da palavra, que ele vai orar menos, mas vai ter o dom da palavra. Não quer dizer que ele não vai orar, mas não é a vocação dele. Tem outros que têm a vocação de profetizar, né? de ministrar. Tem outros que têm a vocação de administrar. Tem outros que vão ter a vocação de ser um simples professor de escola dominical, que é algo muito grande, que muda no gênero de simples. Mas tem outros que só têm a vocação para limpar a igreja. E a pessoa precisa entender essa questão, né? Eu tenho pessoas que são presbíteros de igreja, mas eles falam para mim assim, olha, o meu trabalho é diaconal. Eu gosto de limpar a igreja e eu gosto de olhar, estacionar carro. É o que eu sei fazer. É o que eu faço melhor. Então, nós temos que observar tudo isso para nós não escolhermos a nossa ou querer forçar algo em que nós não temos capacidade, habilidade e vocação. Três coisas: capacidade, habilidade e vocação, né? E aí, outra coisa que nós precisamos observar é se o mordomo cristão, se ele tem todas as habilidades ou condições para prosperar na sua profissão, no seu investimento, na sua fazenda. Por quê? 5 coisas eu quero citar para você. Ele tem a seu favor a fé nas promessas de Deus. Deus age a seu favor, abrindo a sua mente para aprender e progredir no seu ofício, movendo os acontecimentos para abrir portas de oportunidades diante dele. Segundo, ele não tem vícios morais que contaminam sua saúde, nem que lhe tire a sua tranquilidade de consciência, ou que signifique uma sociedade com o inferno que cobra altos juros. Terceira coisa, ele tem a ajuda de sua família, bem estruturada. Tá? A suspeita não lhe tira o sono. Os conflitos não perturbam a sua paz para trabalhar, porque o mordomo cristão, ele sofre conflitos, tá? Conflitos. Se você deseja trabalhar no ministério, primeira coisa, prepare-se, porque as pessoas vão confrontar
você. Quarta coisa, ele tem um motivo acima de si mesmo? Ele tem um alvo a perseguir? A glória de Deus? Ou o alvo dele é outro, né? O alvo da pessoa que você colocou na sua liderança é para glorificar a Deus ou é para se autoglorificar? Temos que observar isso. A transcendência dos seus objetivos é correspondida pela transcendência da sua capacitação ou não? Como bem viu Paulo, em 2 Coríntios 3:5, a nossa capacidade vem de Deus. É Deus quem capacita. Então, nós temos que observar se Deus realmente vai capacitar essa pessoa ou não. Porque, muitas das vezes, existem igrejas que colocam pessoas em posições, 1, por causa do dízimo, 2, por causa da amizade, 3, por talvez ser a maior família. São coisas que não funcionam. Não funcionam. Não façam isso. Vai dar errado. Lá na frente, o prejuízo é grande. Tá? É grande. Então, você precisa buscar a Deus para que Deus te mostre se realmente ele vai capacitar essa pessoa. Né? Quer ver um exemplo? Por exemplo, agora, no outubro desse ano, eu vou realizar mais uma escola bíblica aqui na nossa igreja, onde eu estava com pastores para ministrar, né? E geralmente eu faço a mudança os líderes da igreja, né? E eu estou já há 2 meses orando, pedindo a Deus a nomes de pessoas, né? Que realmente vão estar prontas para liderar. Primeiro, oro a Deus. Segundo, todos que Deus está me dando nome, eu estou preparando com ensino, aulas. Toda segunda-feira, como eu disse para vocês, eu ministro no seminário escolar da nossa igreja, né? E os obreiros, geralmente, eu estou preparando até praticamente um material particular só para eles, de preparação. Preparação. Então, nós temos que ver essa questão, tá? Se realmente essa pessoa se encaixa na liderança que eu preciso, que vai se adequar da forma que é necessário, que a igreja está precisando. A quinta coisa, ele tem uma igreja que o ajuda com amor, orações e comunhão, né? É outra questão que nós devemos também colocar em pauta. Outra coisa que eu quero mostrar a vocês, né? Eu queria ver com vocês aqui. É a questão dos sonhos, dos planos, da administração. Deixa eu só ver algo aqui, eu já vou passar para vocês essa questão. Que é uma questão que vocês vão precisar, né? Falei semana passada sobre a questão abrir o leque dos sonhos, né? Planos e ação. Para você colocar no seu ministério eclesiástico, tá? No seu ministério pastoral, porque... E também se encaixa na sua empresa. É só você mudar a verbalização e fazer algumas mudanças, né? Adequar algumas coisas, né? Naquela parte dos sonhos que eu disse semana passada, sonhos, tá? Primeira coisa que nós precisamos fazer, um panorâmico histórico da igreja. Segunda coisa que precisamos fazer, um levantamento de informação sobre a igreja, ok? Você precisa se informar o que está acontecendo. Terceira coisa você precisa fazer quando você assume uma igreja, quando você vai administrar uma igreja, quando você vai trabalhar em algo, né? Fazer o perfil das pessoas, membros, líderes, obreiros. Você precisa checar todo esse perfil. Quarta coisa, um check-up da igreja, né? Quinta coisa, na questão dos sonhos, pesquisa de campo com os membros e o público-alvo. Qual é o seu alvo? Qual é o seu público que você quer atingir? Isso, sonhos. Primeira parte. Segunda parte, nós precisamos trabalhar, então, se tem um sonho, tem que ter um plano. Expliquei semana passada que sonho sem plano
não resolve. Sonho sem plano é só um sonho. Agora, um sonho com plano, eu tenho que ter também a ação para colocar, né, o sonho em ação. Primeira coisa, o que você precisa fazer, tá? Com o seu sonho e agora com o seu plano. Você precisa definir, ou definição de missão e sonhos de longo prazo para a igreja, tá? Primeiro, a missão da igreja. Segundo, os sonhos para o futuro, à luz da realidade identificada. Número 2, a visão atual e a visão futura. O que você vê agora, o que você quer ver depois, né? É como você tem a sua empresa. Hoje você tem isso, mas amanhã eu quero ter isso. Então, eu vou colocar este sonho em ação, né? Eu vou colocar isso num planejamento, para que eu possa alcançar aquilo que eu sonho, tá? Senão não tem como. Então, sonhos para o futuro, à luz da realidade, identifica, tá? Segunda coisa, que é a visão atual, valores e análise de oportunidade, que é a visão e missão da igreja, a definição de valores, tá? Prioridades relacionadas à missão e o foco. Qual é o foco? Qual é a prioridade relacionada à missão? Qual é a missão que nós temos? Qual é o nosso foco? Qual é o objetivo? O que eu quero atingir? O que eu quero ter? O que eu quero obter? Quando o meu pastor presidente vier, o que eu quero mostrar? Né? Quais são os resultados que eu quero mostrar para que eu possa ter um bom resultado? Terceiro, o que você precisa fazer? Definição do foco, tá? E estratégia, tá? Você precisa definir foco e estratégia. Quarta coisa, definição de macros, objetivos e ações e estratégias. Quinta coisa, definição de plano de ação, tá? Você precisa ter isto, ter um plano de ação. Agora, olhando para a questão da ação transformadora que eu falei semana passada, número 1, definição de estrutura, ok? Qual é a estrutura que você tem em mãos da sua companhia, da sua igreja, para você trabalhar. Segunda coisa, gestão e orçamento, né? O que você consegue gerar, o que você consegue ter em mãos, o que você consegue fazer, o que você tem em mão com o seu orçamento, o que você consegue alcançar com a sua gestão e com o seu orçamento, tá? Nunca vai além do seu orçamento. Fique de acordo com o seu orçamento, a não ser que Deus te dê uma direção. Mas faça testes primeiro, né? Porque é bíblico, né? É muito feio começar a levantar uma casa e não terminá-la. Isso quer dizer que não foram feitos os cálculos, não foi feito não teve um sonho, não teve um planejamento, e não teve uma definição de estrutura, né? E não teve uma gestão de orçamento para saber o que eu tenho condições de fazer com aquilo que entra na minha empresa ou na minha igreja, né? Muitas empresas estão quebrando por querer investir demais em algo que eles não têm condições de investir. Igrejas estão entrando em dívidas por não fazer uma definição de estrutura, uma gestão de orçamento, né? Sentar e calcular aquilo que eu posso gastar por mês, né? Quantos pastores não estão endividados por não saber aquilo que ele pode gastar, tá? Número 3, na questão da ação. Os primeiros passos na execução. O que mais pesa na execução? O que é pesado demais na minha execução? O que vai ficar pesado para mim, né? Segundo, roteiro para execução e estratégia. Tenha em mente uma estratégia de executar o seu plano, tá? Número 4, critérios de avaliação e tomadas de decisões. Tenha critério, tá? Critério. E tenha decisões. Quinta coisa, você precisa ter um calendário de atividades. Ok? Você precisa disso, né? Quando começa-se o ano,
toda igreja, eu creio assim, né? Toda igreja, ela precisa ter um calendário anual, com as festas principais, né? Com as festas menores, vamos dizer aí, se a igreja tem círculo de oração, tem crianças, tem adolescentes, tem jovens, né? E tem a igreja. Então, nós temos aí 5 festas anuais principais, né? Que aí vai marcar os calendários de atividades. Procure-se dar tempo de uma para outra e nunca colocar uma atrás da outra, porque o povo cansa, tá? O povo cansa, ok? Isso gera muitos gastos, tá? Todo mundo, quando vai fazer uma festa, a expectativa de ter um cantor, de ter um pregador. Então, para isso, a igreja precisa de verbas, tá? Então, o ideal, né, seria, tá? O ideal seria ter o calendário anual, tem todo ano, cada líder já apresentar a data, né? E não que seja muito próximo da outra, para que não fique exaustivo e não fique sobrecarregado nas finanças da própria igreja, tá? Então, é sempre bom dar uma olhada nessa questão, ok? Para que vocês possam administrar bem. Sexta coisa, um projeto de desenvolvimento de líderes, tá? Ter um projeto de desenvolvimento de líderes, ok? Muitas igrejas não trabalham nessa questão. Essa questão é uma questão que precisamos trabalhar muito bem, ok? Toda empresa, você que tem sua empresa, você deseja ter um gerente. E você vai querer ter um gerente da forma que você vai olhar e dizer, esse eu posso confiar, esse eu posso acreditar, nesse eu posso depositar a confiança que ele vai administrar bem. Assim também é na igreja, e a igreja, então, ela precisa poder pegar a pessoa, né, desenvolver ensinos e também prática, tá? Porque o ensino na teoria, igual vocês estão tendo aqui agora, ouvindo eu falar. Agora, daqui a pouco, vocês vão colocar isso em prática na administração de vocês, né? Vocês precisam aprender a criar líderes, tá? Então, grave isso com você. Ovelha gera ovelha, pastor gera líderes. Tá bom? Vou repetir. Ovelha gera ovelha, pastor gera líderes. Líderes, obreiros. Pastor gera pastor, presbíteros, diáconos, tá? E ovelha gera ovelha. Então, a gente precisa aprender a administrar e colocar cada coisa no seu devido lugar para que as coisas funcionem bem, tá? Uau! Nosso horário já foi também, já? Deixa eu só voltar aqui. Olhando aí, deixa eu fazer me dê 5 minutos só para fazer o slide com vocês, por favor. Que é... Vocês estão vendo o slide da tela de vocês? Ok. Aí nós temos aí, né? O slide do pastor Prestes, né? Quero andar ao menos 5 slides com vocês. Então, o que significa administração eclesiástica? É o estudo ligado ao trabalho do pastor, observando sua função de líder e administrador de igreja que serve. A igreja é uma organização, pessoas, organismo porque tem vida espiritual, uma missão estabelecida por Deus, estabelecer o reino de Deus. A primeira tem defeitos, a segunda é perfeita. Por quê? A administração eclesiástica sobre o ponto de vista bíblico, tá? A Bíblia é rica de princípios administrativos. O exemplo de administração lá em Êxodo 18, né? Quando Jetro, o sogro de Moisés, né? Ele vai chegar para Moisés e ele vai dizer a Moisés, divide a turma, coloca líderes de 50, de 100, de 1000, seja lá o que for, né? Mas coloque líderes. Por quê? Porque sozinho você vai enlouquecer, você não vai dar conta. Então, a você que é pastor, a você que é missionário, né? Tenha líderes, tenha pessoas de confiança. Não queira fazer tudo sozinho, tá bom? Porque
você querer fazer tudo sozinho, você vai se auto-sobrecarregar. Você se auto-sobrecarregando, você morre e a igreja continua. E a sua família fica órfã. Isso é um perigo, ok? Vou dizer para vocês uma coisa que eu disse para meu próprio pai, que é pastor há 35 anos. Ele estava morrendo, ok? Dentro da igreja. Por quê? Porque queria carregar tudo aqui, ó. Não se carrega tudo aqui, ok? Nós precisamos aprender a separar igreja, casa. Coisas de casa, em casa. Coisas de igreja, na igreja. Coisas de empresa, na empresa. Você precisa administrar bem a sua vida, porque se você querer fazer tudo sozinho, carregar tudo sozinho, a sua esposa fica viúva. E eu creio que ninguém quer isso, né? Então, aprenda a dividir o peso, a dividir a carga, porque Jetro, né, veio dar esse conselho a Moisés, divida, coloca líderes, mas pessoas de confiança, ok? Que aí vem divisão de tarefas, delegação de poder, supervisão de líderes, sacerdotes, a organização presente na Arca no Egito, reconstrução de Jerusalém. Salomão recebeu de Deus um dom, né, especial. Isso se repete no ministério de Cristo, Mateus 10:1, tá? Primeiro os 12, depois os 70, né? Lembra lá? Jesus colocou 12, olha só. Até Jesus tinha, irmão, pessoas para trabalhar com ele. Jesus dividia as tarefas, ok? Jesus dividia tarefas, tá? Olha lá, acho que é Lucas 10, se me fala a memória, os 70, os 72 que vão, né? Ele diz assim, ó, vai de 2 a 2, tá? De 2 em 2. Depois ele veio na multiplicação dos pães, ok? O trabalho de Jesus foi orar, multiplicar, mas teve um que foi buscar, teve um que trouxe, né? Teve um que apresentou o que tinha, tá bom? Então, divida-se os grupos de 50 e 100. No início da igreja, os diáconos, lembra lá dos apóstolos, Atos capítulo 6, eles falaram assim, olha, nós precisamos zelar mais pela questão da palavra, tá? Nós precisamos zelar mais pela questão do ensinamento, tá? Você que ministra na igreja, não tem como você zelar mais pelo ensinamento e pela palavra se você se autocarrega com as outras coisas. Por isso, você precisa ter pessoas de confiança que vai fazer e executar do jeito que você está falando, ok? Porque se o pastor deu uma ordem, faça assim, então faça assim. É isso que você precisa ter. Assim também é o patrão de empresa, pessoa que tem empresa, né? A expectativa do seu patrão é que você vai fazer tudo aquilo de acordo com o que ele pediu e não inventar modas, ok? Então, o pastor, ele precisa disso. Ele precisa gerar líderes que vai cumprir a missão de acordo com aquilo que ele está falando, ok? Depois vem aí, ele censura o homem que não planejou, ou seja, né, homem sem planejamento, uma vida sem planejamento, onde vai chegar? Em lugar nenhum. 1 Coríntios 14:40, Deus não é Deus de confusão, tá? E aí, aqui nós fechamos o slide 5. Uma boa administração. A boa administração não impede a ação do Espírito Santo. Ao contrário, o Espírito Santo foi o primeiro organizador. Vou repetir, o Espírito Santo é o primeiro organizador. A organização não atrapalha a ação do Espírito Santo, tá? Tem muita gente, eu me lembro quando eu coloquei uma liturgia de culto, né? E eu falo que eu quero assim e não quero que mude. Eu quero todo mundo fazer assim, seja o presbítero, seja o co-pastor, seja o diácono de culto, é essa a sequência e não muda. E vou te dizer uma coisa, tá? O Espírito Santo trabalha de uma forma muito forte, ok? E aí, a igreja, você percebe que tem todos os momentos de adoração, de glorificação, momentos da palavra, tá? Momentos de oração. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é um ser organizado e não desorganizado. Então, primeira coisa, tá? Tenha organização, administração. Administre, organize
Ai, pastor, mas vai doer porque a gente está acostumado a ser muito tempo. Mas só que sempre é bom recomeçar, mas recomeçar de uma forma correta e organizada, onde as pessoas, de início, vai dizer assim, puxa, porque mudou tudo? Mas mais tarde vai dizer assim, agora a igreja está muito mais organizada. Então, se chama-se organização. Organização. E o Espírito Santo, ele é organizado. Desde o início do mundo, durante a criação, ele foi organizado. No meio do caos, ele estabeleceu ordem. Ou seja, o Espírito de Deus é o maior interessado no progresso do reino de Deus aqui na terra, tá? O que você, como mordomo, deve fazer. E aí, deixa eu voltar aqui. Isso, voltou. Semana que vem nós continuamos no slide. Já são 9h52, eu passei 7 minutos já, tá? Eu parei aí na página 12, né? Eu vou... Depois, pastor, eu vou compartilhar com o senhor um culto nosso para você poder ver, tá bom? Como é que a gente faz aqui. E aí, tenha-se, tá? Organização na sua vida pessoal, na sua vida material, na sua empresa, na sua igreja. O Espírito é um ser organizado. Vou repetir. O Espírito é um ser organizador. Tá bom? Organizador. Então, essa história de que eu faço assim, babá, não tem isso. Se você está numa multinacional, preste bem atenção no que eu vou dizer. Se você está numa multinacional, numa companhia grande, ou vocês que têm companhia, aonde que o seu funcionário vai dizer para você o que você tem que fazer e que eu faço assim? Se está numa multinacional e ele chega para o gerente geral e fala assim, eu vou fazer assim, na hora, eles mandam passear. Sem sombra de dúvida, na hora. Então, a igreja de Cristo, ela precisa ser organizada, ela ser seletiva, tá? E as pessoas precisam ser organizadas para trabalhar no reino de Deus. Amém? Quero orar com vocês, vou liberar vocês, tá? Semana que vem nós voltamos aí no final, na página 12, número 4, nessa presta assistência material aos ministros da igreja, ok? Vou voltar aí com vocês. Eu espero ter ajudado vocês hoje mais um pouquinho. Qualquer dúvida, tá? Qualquer dúvida, por favor, fale conosco, nos procura, tá? Pode mandar mensagem, estamos aqui para ajudar vocês, tanto eu quanto o pastor. Eu sei que o pastor não está no momento fácil da vida, peço a vocês que orem por ele, né? Ele postou a mensagem sobre a esposa dele. Ore por ele, quando puder orar, ore por ele, para que Deus possa restaurar de vez o pé da esposa dele, que ele possa ter essa vitória em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar todos vocês, e eu termino orando com vocês nesta noite, fazendo essa oração, e agradecendo a Deus pela sua vida e você estar aqui. Pai, muito obrigado por esse momento aqui, onde as pessoas estão presentes aqui, vieram para ouvir mais esta aula. Obrigado por nos dar graça para poder falar sobre esse assunto, que às vezes é tão polêmico, mas tão necessitado dentro das nossas vidas, dentro das empresas, dentro das igrejas. Também precisamos de administradores. Administradores cheios do teu Espírito Santo. Administradores guiados por ti, com visão espiritual. Administradores que tenham realmente o coração na tua obra. Tu sabes a dificuldade de cada um. Ajuda os teus filhos. Ajuda os teus filhos, ó Pai. Que o teu Espírito Santo venha sobre eles. Venha orientá-los de como fazer. Ao pastor que está aqui comigo, ó Pai, venha orientá-lo de como fazer melhor. Pai, coloque pessoas do lado dele. Pessoas para ajudá-lo a administrar e fazer um trabalho lindo naquela cidade ali de Canérica, naquele estado ali, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar cada um. Te peço também pela vida do pastor Prestes, que o Senhor venha abençoá-lo, que o Senhor venha guardá-lo, que o Senhor venha restaurar a saúde da mulher dele, ó Pai. Restaura a saúde da irmã Maria, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós cremos no poder da oração. Que a tua bênção esteja sobre todos, em o nome de Jesus. Amém. Gente, que Deus abençoe vocês, tá? Vejo vocês semana que vem. Que Deus possa guardar vocês em tudo. Ótima noite.
Amém. A paz para todos. Obrigado. Pastor, depois eu te mando um vídeo.